E muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite para você que está nos escutando. Esse é o Liberty, o podcast da Liberty Card, para quem quer, na verdade, uma visão de futuro, para quem quer ser disruptivo no mundo em que nós estamos hoje e principalmente para quem quer crescer. Eu tenho muito orgulho de receber hoje como convidados, na verdade, até pessoas que vocês já conhecem do nosso pré-episódio. Hoje, na verdade, é o lançamento de um grande projeto que é o Liberty, que é patrocinado pela Liberty Card, onde nós vamos receber os sócios, inclusive da própria patrocinadora, da Liberty Card. E eu quero, na verdade, que vocês conheçam e de forma muito mais objetiva, e durante 30 segundos eles vão falar um pouco deles e o porquê que vocês devem seguir eles nas redes sociais. Eu quero que vocês recebam com muito carinho aqui o Wesley e o Rogério. Por favor, Wesley, 30 segundos sobre quem é você e por que as pessoas devem seguir você nas redes sociais. Obrigado, Tássio. Primeiramente, é uma honra estar com você aqui com a sua sabedoria, com a sua... E é isso aí, Tássio. Obrigado por convidar, por iniciar esse projeto de podcast conosco. E é isso aí. Por quê? A pergunta é, por que me seguir nas redes sociais? Isso. Olha, eu tento desenvolver e ensinar para aprender. Ensinar para aprender, Tássio, quem ensina, aprende. Então, eu tento passar um pouco do meu conhecimento para as pessoas e desenvolver o ser humano. Acho que nesse mundo nós temos a obrigatoriedade, talvez, mas nós temos que ensinar o nosso próximo para desenvolver o nosso ambiente. O nosso ambiente, quando você desenvolve o ambiente, você faz a sua parte no ciclo da vida. Então, me sigam para... Vou tentar de novo... Na verdade, para serem disruptivos. Na verdade, até na nossa pré-conversa do primeiro episódio, já que eu vou chegar em você, Rogério, te prepara. No nosso pré-episódio, você falou muito bem de você e eu entendo do porquê que as pessoas precisam te seguir. É justamente para serem disruptivas. Vou até puxar para novamente a introdução que nós tivemos no início, que eu fiz no início. Para as pessoas entenderem e crescerem cada vez mais. Porque você chegou num degrau que muitas pessoas não chegaram. Então, é onde as pessoas vão conseguir entender muito mais como que chega nesse próximo degrau, correto? Correto, Tássio. Perfeito. Ser disruptivo é pensar à frente do seu tempo, Tássio. Boa. Ser disruptivo é ter resiliência. Então, me sigam para aprender soft skills que vão te ajudar no seu desenvolvimento pessoal e financeiro. Por isso, eu acho que surgiu essa ideia do LibertyCast para tentarmos levar aos nossos pares, aos nossos amigos, à nossa sociedade, um pouco do nosso conhecimento que nós viemos adquirindo nesses 40 e poucos anos de vida. Não vou falar muito minha idade, senão vão me achar um tiozão, né? O tio Suquita. Mas é isso, cara. Que maravilha. Rogério, por favor. Ô, Tássio, obrigado pelo convite. Nas redes sociais eu posso dividir um pouco da minha experiência profissional para todo mundo estar acompanhando, né? E quem sabe aí ajudar as pessoas aí a ter um pouquinho de conhecimento melhor, né? Maravilha. Você é o Rogério, cuida de qual área dentro da Liberty? Fale um pouco. A minha parte é mais a parte financeira, né? Parte de administrativa, né? Junto com o Wesley, que está aqui, que é o CEO da empresa. A gente está aí junto para tocar a empresa. Um complementa o outro, né? Vamos falar assim. O Rogério, ele é modesto, tá? O Rogério é modesto. O Rogério manda prender e manda soltar. Eu acredito. Eu conheço, na verdade, né? O Rogério tem habilidades únicas, assim. O Rogério sabe fazer um planejamento estratégico como ninguém, um planejamento financeiro como ninguém. Eu posso dizer que ele consegue levar a Liberty ao próximo nível. Obrigado. É difícil a gente falar da gente, né? Mas... Não, quem está do lado sabe, Rogério, das habilidades do outro, né? E o Rogério tem uma qualidade ímpar. Ele busca o conhecimento, sabe identificar quando ele precisa buscar o conhecimento e se desenvolver. Isso é uma habilidade de grandes líderes, Rogério. Parabéns. Obrigado. Na verdade, você falou uma coisa muito real. O conhecimento, e quanto mais conhecimento você tem, mais preparado você está para o mundo.
E é sobre o mundo, na verdade, que eu vou puxar o nosso primeiro tema. Eu quero, na verdade, falar sobre um tema que, na verdade, nossos ouvintes vão querer ouvir demais, que é até para nós sermos um pouco disruptivo daquilo que geralmente as pessoas acabam colocando na frente da população, que é Instagram, TikTok, coisas supérfluas, shows, enfim. Deixa eu puxar agora para um entorno global, que nada mais é do que Estados Unidos, China, que são duas grandes potências. E eu quero, na verdade, começar falando, inclusive puxar a fala para o Wesley. O Wesley que morou nos Estados Unidos por muito tempo, e eu quero que você conte um pouquinho disso, da sua experiência dos Estados Unidos e como que isso corroborou para você crescer como empresário, como empreendedor, como pessoa. Ô Tássio, morar nos Estados Unidos abriu a minha mente de forma que eu não sei nem explicar. A cultura empreendedora e a cultura corporativa que nós vemos nos Estados Unidos estão há 20, 30 anos na nossa frente, né? Hoje você tem em São Francisco, ali no Vale do Silício, reuniões de pitch, aplicativos que geram negócios todos os dias. Se você quer uma reunião para você abrir sua mente, novas tecnologias, buscando parceiros, skills, buscando investidores, todo dia você tem 10, 20 reuniões e eventos para você escolher um que para você ir. Eu fiquei 30 dias ali no Vale do Silício, em Stanford, na Bay Area, ali em São Francisco, e pude participar de diversas dessas reuniões que acontecem ali naquela região. E uma coisa que me ensinou muito, Tássio, é que ninguém faz nada sozinho. E essa cultura do que o junto consegue mover montanha, que juntando pessoas com habilidades extraordinárias, você consegue levar a sua sociedade para outro nível, e a cultura do poder fazer, onde tem menos regulação. O Brasil tem muita regulação, Tássio. Hoje, se nós quisermos, Rogério, fazer uma empresa igual do Elon Musk, nós não conseguimos. Mas nós temos mão de obra e mentes brilhantes dentro do Brasil, que podem sim fazer uma Tesla, pode fazer uma SpaceX, pode fazer um Google, pode fazer uma empresa igual às americanas. Mas o que acontece aqui, Tássio? Nós temos um problema de investimento em pessoas. Nós temos um problema de investir na nossa base educacional, levar uma cultura empreendedora para os nossos jovens. E isso eu acho que é o principal gargalo que nós enfrentamos hoje no Brasil. Mas essa experiência que eu tive nos Estados Unidos, Tássio, abriu a minha mente, onde eu resolvi aprender o inglês, desenvolver as minhas habilidades no inglês, que eu não tinha antes. Fui para a América, fiz um curso num college de inglês, depois fiz cursos Summer Camps, fiz em Harvard, fiz alguns outros cursos importantes que me ajudaram a desenvolver habilidades que hoje eu emprego nas nossas empresas. E isso faz toda a diferença, cara. E faz toda a diferença a cultura de de fazer time. Acho que o principal hoje que o empreendedor tem que aprender é criar e recrutar. Porque você não precisa ser bom em tudo, Tássio. Você tem que trazer um time, cara. Eu posso não saber de código, eu posso não saber de financeiro, eu posso não saber de nada. Mas eu sei o básico, o superficial, para juntar todo mundo dentro de um ecossistema, de uma engrenagem, e fazer a engrenagem girar. Isso é a responsabilidade e o dever de um líder. Cara, acho fantástico. Na verdade, até eu vou puxar um assunto que eu tenho certeza que nós vamos evoluir muito nele, mas antes de puxar esse assunto, que inclusive dando spoiler, eu quero ouvir um pouco e discorrer sobre China e Estados Unidos. Eu quero falar sobre o que nós estamos falando aqui, que é justamente sobre recrutar, sobre ser líder. Eu estou diante de dois grandes líderes aqui que nós entendemos justamente isso, que na verdade quem faz empresa não é o empresário, é o time. Se nós pararmos para analisar, a boa recrutação de um empresário, de fazer boas recrutações de empreendedor, é o que faz uma empresa de sucesso. Vocês concordam comigo? Total, Tássio. Hoje nós precisamos trazer para o Brasil essa cultura de criar time. E não só a cultura, Tássio. Nós temos que trazer instrumentos jurídicos para poder desenvolver essa cultura no Brasil. Hoje,
Você, para trazer uma pessoa de peso para sua empresa, você tem que fazer arranjos jurídicos. Vamos lá, o vesting não tem vesting no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Você não tem um instrumento de vesting, mas o vesting traz talentos, retém talentos dentro da sua empresa. E trazer essa cultura de startup, essa cultura corporativa para o Brasil, nós podemos desenvolver o Brasil e desenvolver ideias. Primeiro, eu acho que nós temos que desburocratizar o Brasil, Tássio. É muita burocracia que inibe o desenvolvimento, inibe empreendedores de ter ideia, de ter coragem. Nós temos que desenvolver o fomento, nós temos que desenvolver financiamento, nós temos o FINEP. Quem sabe quem sabe no Brasil como você vai ter acesso a dinheiros que tem muita linha de investimento no FINEP, Tássio, que você não precisa nem de contrapartida, você não precisa pagar de volta. São dinheiro que entra na sua empresa para você desenvolver a sua empresa. E o brasileiro não tem acesso a isso por falta de informação, Tássio. Apenas por falta de informação, nós não desenvolvemos muito do nosso empreendedorismo. É fantástico isso. Até puxar a conversa para o Rogério. Ô, Rogério, se nós pararmos para analisar, você já cuidou de grandes empresas e hoje está cuidando de um enorme grupo. Sim. Se nós pararmos para analisar, eu acho que o que faz você chegar a um degrau em que não é comum no Brasil, e infelizmente não é comum, na verdade, é justamente a informação. O Wesley puxou uma coisa que eu achei extremamente interessante e que você já falou comigo por diversas vezes, que o conhecimento, a informação é o que faz você chegar em degraus diferentes. E eu queria que você discorresse um pouco sobre essa parte de conhecimento, informação, que pegar um pouco daquilo que nós temos do exterior e trazer aqui para o Brasil. Até porque você já foi no exterior e eu quero que você fale sobre isso também. Não, a gente fala que tudo é questão de cultura, né? Por exemplo, eu vejo que os jovens de hoje, eles não estão sendo preparados para o trabalho. Então isso aí, não é que a gente vai contratar um profissional, vamos supor, muitas vezes ele desenvolve uma habilidade específica, mas ele não sabe fazer como um todo o operacional. Então isso aí prejudica muito. Onde o Wesley estava falando, se não tiver um investimento na educação e fazer com que essa informação chegue no jovem, ele não vai ter acesso ao conteúdo, né? Então, cabe aí quando a gente contrata um profissional, às vezes, porque a gente fala assim, muitas vezes você tem que contratar caráter. Boa. Né? O resto, se a pessoa tiver o mínimo de habilidade possível para aquela vaga, o resto você dá treinamento. Porque hoje o mais difícil também é essa questão do caráter, né? E a pessoa entrar na empresa, ter um caráter legal para conviver com os colegas de trabalho, para fazer uma coisa que há uma harmonia dentro da empresa. Porque muitas vezes você contrata um profissional que tem um desvio de caráter e atrapalha o time. Entendeu? Então hoje você contrata o caráter, você vê se ele tem o mínimo de habilidades, e tendo o mínimo de habilidades você vai lá, treina e tenta ajustar para a vaga que a gente precisa. Eu acho que esse é o principal desafio nosso hoje na empresa. Gostei muito disso. Inclusive, vou falar para você aqui o que o Rogério falou. Eu achei fantástico. Contrate caráter e treine habilidades. É isso o principal gargalo que você consegue numa empresa. Fantástico, viu, Rogério? E agora eu quero puxar um pouco até para a parte dos Estados Unidos e da China, onde vamos falar um pouco de conhecimento, falando em informação e conhecimento, vamos dar conhecimento a quem nos ouve. E eu quero puxar e deixar aberto para quem quiser discorrer. Eu quero falar um pouco sobre Estados Unidos e China. São duas grandes potências, e Estados Unidos, na verdade, vem sendo uma potência durante muito tempo, e a China entrou muito forte agora na briga de ser uma potência. E eu quero falar um pouco sobre os dois, e principalmente eu quero puxar uma coisa que está extremamente em alta. Eu quero falar sobre terras raras, e eu quero que você, Wesley, discorra sobre isso. Por favor, me fala sobre a exportação, me fala sobre minerais, me fala sobre terras raras e essa briga que está tendo entre Estados Unidos e China. Fantástico, Tássio. Falar de China e Estados Unidos, você está falando do futuro que vai dominar o mundo nos próximos 30 anos. Foi o que nós falamos recentemente, que o jovem tem que saber o inglês e começar a desenvolver suas habilidades para saber o mandarim, né? Que vai dominar o mundo, e isso vai estar no seu cotidiano nos próximos 30 anos. Falando de terras raras, falando de China e Estados Unidos, Otácio, primeiro nós temos que falar o que são essa expressão terras raras. Está muito em moda, né? Terras raras são 17 elementos, que não são tão raros.
são difíceis de serem separados ali, mas não são tão raros. Porém, são elementos que vão se tornar o próximo ouro do século XXI. São elementos que são utilizados em mísseis, em smartphones, em carros elétricos. E isso vai existir uma demanda para os próximos 50 ou mais anos, né? Nós estamos falando de uma coisa nova, disruptiva, e que todos nós temos que abrir o mundo. Hoje a China, Tássio e Rogério, hoje a China domina 80% da industrialização das terras raras. Nós temos uma das maiores jazidas e reservas do Brasil. Inclusive aqui em Goiás, na cidade de Minaçu, acabaram de lançar uma jazida em Minaçu que vai competir com a China. Eu esqueci o nome, a jazida de Minaçu é Serra Verde, a jazida de Minaçu. Olha só. Exatamente. E uma coisa que nós temos que trazer isso para dentro do contexto, nós estamos só importando o minério, Tássio. O Brasil tem condição de desenvolver industrialmente tecnologias e não sermos uma colônia moderna. Porque hoje nós estamos sendo uma colônia. Tudo que está no nosso solo, nós estamos vendendo para outra nação industrializar, agregar valor, e nós estamos comprando, cara. Nós estamos mandando para lá, para eles ganharem valor na nossa matéria-prima, e essa matéria-prima está voltando para o Brasil e voltando para outros players mundiais. Então a pergunta que eu falo é, estamos sendo colônia? Vamos ser atores principais, não coadjuvantes desse jogo. Vamos desenvolver o nosso empreendedorismo local para aproveitar a nossa riqueza mineral. Gente, nós temos das maiores jazidas de nióbio, maiores jazidas de lítio. 80% do nosso lítio é exportado e não utilizado no Brasil. Por que não pegar as minas de Minas Gerais? Nós temos grandes minas de lítio em Minas Gerais, e desenvolver indústria para fazer essas baterias para carros elétricos, que é uma tecnologia sem volta. Carros elétricos estão dominando, e cada dia que passa, mais autonomia. Eu gosto de brincar que nós estamos na fase do tijolão, lembra do tijolão, fazendo uma analogia? E daqui a 5 anos, nós vamos rodar 2.000, 3.000 quilômetros com um tanque, com uma carga. Um tanque, né? Tanque não, uma carga no carro elétrico, nós vamos rodar 3.000 quilômetros. Então a briga vai ser por energia. A briga vai ser por energia. Você vê de exportar o lítio, exporta a bateria, exporta matéria-prima, o final, né? Final. Produto final. Porque sai daqui, vai produzir, dá para voltar para cá de novo. Cara, inclusive é uma coisa que se nós pararmos para analisar, por quê? Se hoje nós somos essa grande fazenda de minerais, de produtos rurais, enfim, se hoje nós somos esse grande produtor que nós exportamos pro exterior, por que acontece isso? Que cabeça é essa, gente, que nós temos hoje no Brasil? Por que acontece dessa forma? Se nós entendermos que essa grande briga entre os Estados Unidos e a China é justamente sobre aquilo que nós temos em abundância, que são os minerais, porque se nós pararmos para analisar, nos próximos 5 anos, nós entendemos que a inteligência artificial vai dominar o mundo. E quem domina os minérios, domina a inteligência artificial. Exatamente. Mas eu acho que por isso que os grupos chineses estão vindo para o Brasil, estão comprando grandes propriedades, estão entrando por causa disso, já estão pensando lá na frente. Porque sabe que uma hora isso aí pode não fazer o Brasil, por questão de legislação, de política, pode uma hora determinar que não faça essa exportação. É aí onde que eles têm a matéria-prima para produzir aqui. Eu acho que está faltando isso, fazer essa transformação, essa mudança. Exatamente. Se você parar para pensar, usando a geopolítica e as terras raras, não vamos longe. A guerra da Rússia com a Ucrânia foi motivada por esses minerais. Tanto que os Estados Unidos virou para a Ucrânia e falou, ou você assina um acordo onde que você vai nos dar a exploração e o domínio sobre os seus minerais, ou eu não vou te ajudar na guerra contra a Rússia. Os Estados Unidos exigiu que a Ucrânia assinasse um acordo passando todas as suas reservas e benefícios e riquezas minerais para os Estados Unidos, em contrapartida os Estados Unidos iam investir na guerra.
Então, olha para você ver que talvez esse movimento da Rússia invadir a Ucrânia já seja pensando nos próximos 100 anos. Que nós vamos precisar desses minerais para desenvolver inteligência artificial, carros elétricos, satélites e demais chips. Olha as ações da NVIDIA. Cada dia que passa, as ações da NVIDIA está crescendo mais, cara. A NVIDIA é um fenômeno em bolsa de valor. E cada dia desenvolve chip atrás de chip melhor que o outro. Na verdade, inclusive até puxando para esse assunto, se nós pararmos para entender, é até uma fala que foi dita por você, por mim agora há pouco, quem domina os minerais domina os próximos 5 anos do mundo, os próximos 10 anos. E uma pergunta que eu quero fazer para vocês: o que vocês imaginam do comércio, do mundo, do trabalho, do corporativo, daquilo que nós estamos evoluindo para os próximos 5 anos? Eu quero que você me fale o que você espera do mundo daqui a 5 anos. Olha, Tássio, nós vivemos uma revolução digital, acho que a palavra pode ser essa, fazendo um paralelo com a revolução industrial. Eu tenho certeza que nós vamos viver um crescimento exponencial nos próximos 5 anos em algumas áreas, como inteligência artificial, como baterias, satélites, internet. Nós vamos ver o surgimento de robôs. Nós vamos viver para ver médicos robôs. Nós vamos ver médicos, porque as cirurgias médicas serão mais precisas por robôs. Nós vamos ver, Tássio, computadores quânticos quebrando algoritmos. O Bitcoin vai ter que se reinventar, porque vão conseguir quebrar a criptografia SHA-256. Isso é questão de tempo. Os qubits dos computadores quânticos estão evoluindo de tal forma que eu não dou 4 anos para quebrar a criptografia do Bitcoin. Então, a computação quântica, a inteligência artificial que estão correlacionadas e outras séries de tecnologias, nós temos que estar com a mente aberta e saber assim, viva essa oportunidade, porque aí tem oportunidade, cara. Quem conseguir, você não precisa ser um futurista para ver lá na frente. Eu já estou vendo o Elon Musk lançando o Robotaxi, cara. Você compra um Tesla, você vai para o trabalho e aperta um botão, vire um táxi e só volte para o trabalho às 6 horas da tarde. Enquanto você está trabalhando, o seu carro tá trabalhando para você. Ele está pegando as pessoas como um táxi. E 6 horas ele encosta na empresa para você ir para casa. E quando você chega em casa, você aperta um botão, volta a ser táxi. E ele volta a ganhar dinheiro para você. Cara, olha onde nós chegamos, cara. E não só aí. Nós temos os eVTOLs, cara. Carros voadores. Em 5 anos nós vamos ter carros voadores. Já estamos vendo em Dubai as primeiras viagens de eVTOL. A China está se desenvolvendo, cara, rapidamente nessa indústria. O Brasil lançou via Embraer uma empresa de eVTOL que já vai abrir capital em Nova York, cara. Olha que revolução que nós estamos vivendo de evolução. E o brasileiro tem que ficar atento a isso, cara. Não fique ali só subindo tela no Instagram, não. Desenvolva sua mente para o futuro. Fantástico. Agora eu quero puxar para você. O que você espera nos próximos 5 anos de evolução, de comércio, do mundo corporativo, do mundo? Eu acho que vai ter muita estratégia política também em cima disso, né? Porque, por exemplo, em cima de toda essa revolução que está acontecendo, por trás tem todo um processo político que tem estratégias diferentes, né? Cada um defendendo o seu lado, né? Então eu acho que em cima disso que o Wesley falou, a gente vai ter também uma evolução política muito grande nesse sentido. Eu falo no mundo como um todo, né? É fantástico isso. Na verdade, se nós pararmos para analisar, vamos pegar aí 1991, que foi no término da Guerra Fria. Nós estamos vivendo uma Guerra Fria e o Brasil não foi convidado, se nós pararmos para analisar. Porque a briga está entre quem tem os minerais, vou puxar de novo para terras raras, China, Estados Unidos, e o Brasil é simplesmente ali um coadjuvante. Uma colônia. Uma colônia, a qual nós estávamos falando.
E assim, é uma coisa que chega a doer os nossos ouvidos e, pô, você tá com uma filha recém-nascida. Você ainda não tem filhos, eu ainda não tenho e eu quero ter. Pô, será que eu quero que a gente evolua dessa forma? Será que você está confortável para ela morar no Brasil e evoluir de forma coadjuvante? Enquanto o mundo está evoluindo de uma forma diferente, o Brasil está tão atrasado assim? É de se pensar, na verdade. Agora eu quero puxar para um outro assunto, onde esse assunto, na verdade, eu acredito que vai corroborar muito com o que nós estamos falando, até puxando de novo aqui para a parte de evolução, de revolução, que é um pouco sobre o BRICS. Okay. O BRICS e a nova ordem, na verdade. Fala com a gente, Wesley, discorra um pouco sobre isso, que eu acho que você tem muito a falar devido ao seu grande conhecimento, por favor. Legal, Tássio. Isso é um tópico legal de se trazer à mesa, até por questões geopolíticas, de tudo que está acontecendo no mundo, né? Os posicionamentos do governo brasileiro, os posicionamentos de governos estrangeiros sobre os BRICS. Eu sou a favor do multilateralismo, eu sou a favor de países se unirem para ganharem tração e força, mas nós temos que ver isso tudo com muito cuidado, né, Tássio? Temos que ver isso, porque toda ação gera uma reação. Então, nós estamos preparados para bater de frente com os Estados Unidos? O Brasil está preparado para bater de frente com a América? Nós temos que lembrar que é a maior potência militar do planeta, 10 vezes mais do que o segundo colocado. Um porta-aviões estacionado na nossa costa destrói o nosso exército, mas não só o nosso exército, 95% dos exércitos do mundo. Um submarino da classe Ohio destrói o Brasil em questão de minutos. Então, nós tivemos esse exemplo agora na guerra entre Israel e Irã, né? Os Estados Unidos botou o dedo... Rapidinho. E você vê que, tipo assim, os Estados Unidos, né, com a entrada do Trump, que ele taxou o mundo todo, né, subiu os impostos, todo mundo recuou. Então você vê que eles têm uma certa força, né? Lógico, teve muita negociação nesse meio do caminho, mas todo mundo assustou, né? Então, assim, você vê que realmente tem um poder muito grande, né, ainda, né? Sim, total. Os Estados Unidos, ele é o xerife do mundo, do mundo livre. Ô, Tássio, eu escutei essa frase e eu ainda gosto dela. Hoje eu prefiro ainda eu estar dentro do imperialismo americano que do imperialismo de outro país. Porque os Estados Unidos, quando ele ganhou a Segunda Guerra, ele ficou com o mundo na mão dele. E se ele fosse realmente um império, ele tinha dominado, que a Europa estava na mão dele, outros países estavam na mão dele. Poxa, os Estados Unidos, tudo bem, jogou uma bomba atômica no Japão, mas ele devolveu o Japão para os japoneses. E olha a potência que é o Japão hoje. O Japão é uma das 4 economias do mundo. Isso tudo, e os Estados Unidos fez isso. Mas vamos lá, falando de BRICS, Brasil, Rússia, Índia, o C é... Colômbia. Não. Brasil, Rússia, Índia, agora Vamos colar aqui, gente. Brasil, Rússia. A gente aprende isso de forma majoritariamente, mas às vezes passa, né? Brasil, Rússia, China e South Africa. E África do Sul. Isso compõe os BRICS, né? O BRICS abriu para novos membros, né? E membros controversos. Nós estamos vendo o Brasil o BRICS se aliando a membros problemáticos. Eu não sei se isso é uma questão minha particular, eu não sei se isso é benéfico, mas tudo bem. Talvez falando, não colocando questões ideológicas e pensando só em mercado e comércio, faça sentido. Mas quando você coloca ditaduras países alinhados a um eixo, que vamos falar assim, um eixo do mal que financia terrorismo, eu acho que isso teria que estar no estatuto do BRICS para não deixar participar. Mas isso é questão política, eu não entro. Agora, na questão da desdolarização, Rogério e Tássio, nós temos que ficar atento, isso é importante. 80% do comércio mundial é feito pelo dólar. Nós temos que levar em consideração, isso é legal, mas também nós temos que levar em consideração um contraponto.
toda a reserva do mundo hoje é em dólar. O dólar deixou de ter paridade com o ouro, abandonou o tratado de Bretton Woods em 1971 com Richard Nixon. Então, o dólar é uma moeda fiduciária. O que é uma moeda fiduciária? Uma moeda fiduciária é uma moeda que você acredita no que aquele país te oferece. E o que os Estados Unidos oferece? Segurança jurídica, ele oferece a liberdade financeira, estabilidade e outras coisas que talvez o BRICS ainda não ofereça. E quando democracia, né? Talvez o BRICS não ofereça isso para os membros, não ofereça isso para o mundo, né? Então, são duas coisas. Uma coisa é que o dólar não tem paridade com o ouro. Também não é justo os Estados Unidos emitir dólar à vontade e comprar o mundo inteiro, gerando inflação em nações subdesenvolvidas. Como também o mundo não está preparado para contrapor os Estados Unidos. Então nós temos que chegar num bom senso aí. Eu acho que tudo é construído com bom senso e eu não sei, Tássio, te juro que se posicionar é muito difícil nessa área. Na verdade, acho que o BRICS ele tem eu acho que tem um problema de liderança. Eu acho que o BRICS ele não tá desenvolvendo de uma forma tão legal por falta de liderança. Eu acho que ali precisava de um líder ali, uma pessoa, alguém que realmente passasse uma certa credibilidade para o BRICS evoluir. Na verdade, assim, a desdolarização, eu até estava conversando um pouco tempo atrás com o Wesley sobre isso, que a desdolarização é um discurso muito bonito, mas será que o mundo está preparado para confiar em outra moeda? Eu gosto da frase que você falou. Eu prefiro o imperialismo americano do que um imperialismo diferente. Porque o lastro que a América do Norte construiu é muito grande. Então a nossa confiança ela já tem um lastro ali. Então esse imperialismo americano, eu concordo muito com o que o Wesley falou, que é a questão de se posicionar. É difícil se posicionar. É difícil se posicionar. Se a gente paga... Olha a briga que está entre os Estados Unidos e a China. Só que o dólar é uma moeda muito forte. Desdolarizar, Tássio, sem construir uma base sólida e democrática, você está trocando o certo pelo incerto. Então é isso que nós temos que ter em mente, né? Eu acho que é um risco enorme, igual você falou, trocar a liberdade, porque os Estados Unidos ele foi criado com princípios ali, George Washington, foi criado com princípios, está tendo uma mudança, porque a sociedade está mudando agora, né? Está tendo uma mudança ali na sociedade americana, nos valores, mas os Estados Unidos foi criado com princípios sólidos, cara. Então nós temos que, esse princípio da liberdade, está tendo aí uma desvirtualização, porque dividiram o país, né? O país está dividido, mas eu acho que as bases democratas americanas ainda são sólidas, independente de quem esteja no poder. Nós não podemos falar isso muito aqui do nosso país, nós somos um país subdesenvolvido, que por ser subdesenvolvido também tem muitas oportunidades. Na verdade, se nós entendermos como que nós estamos indo, eu gostei muito da palavra liberdade que você usou. Quando nós falamos de BRICS e de uma moeda local, nós falamos sobre liberdade. É desvincular ali de um imperialismo americano, desvincular ali de um dólar. Nós estamos falando e corroborando com liberdade. Mas será que o mundo está preparado para ter essa liberdade? De ter uma moeda local, para ter uma moeda... Será que não vamos criar clubes de moeda e parar de rodar o dinheiro mundialmente? Enfim, são questionamentos e posições que devemos ter. Na verdade, até um questionamento para as pessoas que escutam a gente. Será que você está preparado para trocar o seu real por rublos, vamos supor, se fosse mais barato? Será que você está preparado para estar trocando os seus reais por aquilo que é incerto? Enfim, é um questionamento que você precisa ter e entender. Você está preparado? Exatamente. Não existe moeda forte sem liberdade. Não existe. É isso mesmo. Tá. Eu gostei muito disso. Inclusive é um grande assunto que muitas pessoas vão gostar de ouvir.
Parabéns pelo que vocês discorreram, gostei muito disso. Vamos passar agora para um outro tema que eu acho extremamente interessante. Vamos falar um pouco sobre política e economia. Na verdade, eu costumo falar que empresários e bons empreendedores não se posicionam politicamente. Não pode. Mas vamos falar sobre economia. Na verdade, até falar sobre a política que nós temos hoje no Brasil. Vamos lá, eu quero falar um pouco sobre o governo que nós estamos tendo. Nós estamos com a taxa de IOF extremamente alta, cada vez subindo mais. Nós estamos com um governo extremamente que está tendo ali uma opinião diferente até da maioria dos empresários, se nós pararmos para analisar. Eu queria que vocês não se posicionassem, porque nós somos da mesma empresa, a gente não pode. Vamos lá. Não posso nem falar isso aqui, eu vou até pedir, Gabriel, corta essa parte. Mas eu queria que vocês se falassem um pouco sobre a política, o que vocês acham sobre a economia que nós estamos vivendo hoje, nesses últimos 2 anos. Por favor. Obrigado, Tássio. Eu vou iniciar. O governo, ele tem legitimidade para fechar o caixa. Ele tem que fechar o caixa dele, isso ele tem que fazer. Porém, ele tem que ter uma responsabilidade maior sobre as contas públicas. Isso é jargão, isso é clichê, todo mundo fala, mas nós temos que ter uma responsabilidade para atrair investimento. A parte fiscal do governo, ela tem que ser melhor gerida. E o governo, ele tem que achar, Rogério e Tássio, um meio termo que satisfaça as contas públicas e satisfaça ajuste fiscal, que satisfaça os investimentos em desenvolvimento social, que é muito importante. O governo faz isso brilhantemente, mas o governo tem que parar para pensar. Se você tira de quem gera desenvolvimento econômico, o desenvolvimento econômico gera desenvolvimento social. Isso, eu repito, é um mantra. O desenvolvimento econômico gera desenvolvimento social. Mas se você for lá e começar a taxar, o governo virar o seu sócio, as nossas margens já são apertadas. Se o governo começa a taxar... Poxa, o governo taxou, Tássio, as debêntures incentivadas, que eram isentas de imposto de renda. É verdade. Saiu de 0% para 5%, em alguns casos chegando a 20%, cara. Como que você vai pagar 20% de imposto de renda? O governo aumentou o IOF através de um decreto que o Congresso derrubou, e o governo está estudando ver se vai judicializar ou não essa demanda, cara. Então, assim, aumentar a carga tributária de um país que já tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, isso é insano. Nós temos que fazer uma reforma. É difícil falar de política, cara, mas nós temos que pensar no longo prazo e achar um meio termo. Eu gosto de falar que o empreendedor não tem que se preocupar com política, mas nós temos que influenciar políticos. Boa. Nós temos que influenciar político, mas não depender de política. Então, é isso que eu penso. Assim, se você sufocar o empresário, né, o agricultor que está sofrendo muito também, ele não é uma corrente, né, vamos falar assim, ele não vai conseguir desenvolver a empresa dele, ele não vai conseguir gerar emprego e o índice de desemprego vai aumentar ou vai cair a renda das pessoas. Porque você não vai ter dinheiro para contratar um profissional top que você precisa, você vai ter que reduzir essa mão de obra, resumindo, né? Vai caindo. Que nem, por exemplo, você pega o Paraguai, por exemplo, hoje. O Paraguai hoje está motivando muitos empresários brasileiros a montar sua fábrica lá no Paraguai. Por que eles estão indo para lá? Quer dizer, a gente está perdendo investimento no Brasil para o Paraguai. Nós somos diferentes deles. Então é uma coisa que a gente tem que avaliar. O Paraguai, cada vez mais, a gente estudou, né, uma outra empresa nossa para montar uma parte fabril lá, né, mas a gente insiste no Brasil, porque a gente acha que o Brasil é um país que a gente tem que acreditar, mas realmente o subsídio tributário que dá hoje o Paraguai com o Brasil é um grande diferencial no dia a dia, né, vamos falar na parte financeira da empresa. É verdade. Na verdade, o Brasil, ele tentou elevar a alíquota do IOF. Eu costumo falar que o IOF é aquele imposto invisível. Quando você já viu, você já falou essa merda. Infelizmente. Infelizmente. Na verdade, até uma pergunta que é interessante. Quem que manda no Brasil?
São os investidores que têm medo de investir? É o executivo? É o STF? É o presidente? São congressos? Na verdade, se nós pararmos para analisar, nós estamos formando um lobby de decisão no governo, onde cada governo, na verdade, cria ali seu lobby, essa cúpula, e aí eles começam a mandar. Como é que a gente fica? Eu quero perguntar para vocês, nós como empresários, como é que nós ficamos nessa situação? É difícil, Tássio, se posicionar politicamente em países emergentes, você tem que dosar o risco. Esse é um risco institucional que todo empreendedor tem no Brasil. Mas eu ainda acredito que nós temos instituições sérias, né? Você vê, o governo elevou o IOF, o Congresso correu e derrubou. Olha, vamos falar de uma forma mais leiga. O Congresso virou para o governo e falou, olha, isso aqui está errado, então nós vamos derrubar. Então as instituições ainda funcionam, instituições fortes. Isso é importante na democracia. Tem instituições, freios e contrapesos de Voltaire, da teoria lá. Nós temos que ter freios e contrapesos na democracia. Então eu acho que eu ainda acho que as nossas instituições são fortes. Porém, realmente, decisões do governo gera essa insegurança jurídica e temos que torcer para ter instituições fortes. Outra coisa que eu chamo a atenção, pensa o seguinte, nós temos aí fontes de crédito que nos afeta profundamente, inclusive nos nossos negócios para captação de dinheiro. O governo taxou as debêntures. Então a LCI, a LCA, o CRI, o CRA, que antes eram instrumentos isentos de imposto de renda, foram taxados. Isso vai dificultar e tornar difícil a captação de recursos para a construção de prédios, para o agronegócio. Então, cara, poxa, você está mexendo numa ferramenta de desenvolvimento econômico que vai abalar no futuro o desenvolvimento social. É um instrumento. Eu acho assim, nós temos que torcer para nossas instituições estar forte, para quando o governo toma medidas arbitrárias, pensando politicamente para se manter no poder, nós temos que ter aqui uma instituição como o Congresso para chegar e falar, olha, tá errado o governo, vamos debater isso aqui, vamos conversar com... Poxa, você faz por medida provisória. Quando você toma essa medida é porque você já está sem articulação política no Congresso. E a articulação política, cara, tem que existir conversa. Você não pode sair gastando indiscriminadamente. Imagina você pegar o seu cartão de crédito e sair gastando, cara. Uma hora você vai ter que arrumar dinheiro para pagar o seu cartão de crédito. Da onde você vai tirar esse dinheiro? E da onde você vai tirar esse dinheiro? Essa é a questão. Essa é a questão, cara. Até falando sobre isso, eu quero puxar para uma parte. Na verdade, eu quero até falar uma coisa que eu estava pensando enquanto você estava falando. No Brasil, até quem manda tem que pedir permissão, se nós pararmos para analisar, né? Que é um grande congresso. Mas eu quero puxar para uma parte que você falou da sua última frase, que é justamente quem é que paga o cartão de crédito no final. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo uma inflação muito alta no Brasil, concorda? Se nós pararmos para analisar, quando nós abrirmos um pacote de biscoito, um pacote de salgadinho, ele encolheu ou somos nós o que está acontecendo com o Brasil, né? A inflação está extremamente alta. Na verdade, nós tivemos um IPCA muito baixo, se nós pararmos para analisar agora, recentemente. Só que a inflação está extremamente alta. Se eu não me engano, o IPCA nosso foi para 0,26 agora. Só que quando nós vamos para o supermercado com R$100, nós saímos de lá com 5 itens. Nós vamos para um comércio, para um supermercado, para um café, para qualquer coisa que nós fazíamos antes de forma totalmente diferente e agora estamos saindo de forma muito menor. Como que nós conseguimos driblar essa inflação? Eu quero passar essa pergunta para vocês. Otácio, eu acho muito difícil driblar essa inflação. Existe uma inflação oculta. Então, isso é uma coisa que no meio econômico isso já é bem difundido, né? A inflação que nós vemos divulgada não é a inflação real.
Se você pegar ali uma comparação com dólar, com ouro, você vai ver que a nossa inflação ela é muito maior que a inflação divulgada, né? A inflação divulgada, ela tem vieses políticos ali que forças políticas, força econômica que mantém aqueles índices ali nos níveis que nós vemos. Fantástico. Mas a nossa inflação, se você pegar o poder do nosso dinheiro em 1997 para hoje, o que você comprava com R$100, por R$100 hoje não vale nada. Você vai jantar hoje com a sua família, é R$500 num restaurante bom, num restaurante que te apetece. Hoje você vai comprar um sanduíche no lanche, no pit dog, que nós falamos aqui em Goiás, você gasta R$100. Poxa, eu lembro quando eu gastava 15, 10 num bom sanduíche com uma coca. Hoje o dinheiro não vale nada, cara. É o que nós estamos falando. É uma inflação fantasma. Existe uma inflação fantasma que não é computada. Nós estamos pagando a conta do governo. Então. Estamos pagando a conta do governo. Eu acho que o empresário hoje está sofrendo muito, porque além da inflação, vamos contar que ele também tem um alto endividamento da empresa. Então, por exemplo, para ele sobreviver e pagar os custos da empresa dele, ele vai buscando crédito para pagar aquele incêndio. Então, você pega com o empresário hoje, além da inflação que ele está sofrendo, né, com os custos que estão aumentando, também está aumentando o seu endividamento. Então, o que acontece? Para ele manter aquele endividamento, ele vai ter que jogar esse custo dentro do produto. Então, ele tem hoje, como o empresário sofre? Com o custo, né, com a inflação e com o alto endividamento da sua própria empresa. Tanto que você pega muitos, infelizmente no agronegócio, tem muitos produtores que são importantes, estão pedindo RJ. Não é à toa. E o produtor ele é forte no Brasil, né? Vamos falar assim. É a base da nossa economia. Então, isso não está acontecendo por acaso. O produtor, por exemplo, porque o custo dele está aumentando, o endividamento vai aumentando. Chega uma hora que esse endividamento ele não consegue pagar mais. Deixar a nossa moeda desvalorizada, eu acho que é um pecado com o povo. Eu não estou pensando em balança comercial, eu estou pensando em empobrecer a nação em prol de exportação. Isso acontece muito. E deixar a nossa população pobre com menos poder de compra. E quando você deixa a moeda totalmente desvalorizada, que é o nosso caso, pensa, um real é quase $6. Isso está empobrecendo a nossa população. E não adianta você... Só fazer uma correção. É $1, R$6. É $1, R$6. Como que eu falei? É que você inverteu. Eu falei um dólar... R$1, $6. R$1, $6. Seria bom. Amém. Né? Amém. E seria que o Brasil cresça dessa forma. Seria ótimo. Seria o ideal, né, seria o ideal. Né? Nós seríamos a potência, né, cara? Isso é fantástico, fantástico. Então, hoje nós temos um dólar forte que isso atrapalha o desenvolvimento de qualquer país, cara. Cada vez que a nossa moeda é desvalorizada, existe milhares de teorias que você está beneficiando o setor A, setor B, mas na verdade você está empobrecendo aquela população. Guerra cambial. A guerra cambial, você torna uma população pobre. Quando você pensa o seguinte, quando você deixa uma balança comercial ali, uma balança cambial totalmente descontrolada, pode existir N teorias para justificar isso. Os economistas gostam de falar em economês e justificar, mas na verdade nós estamos empobrecendo o nosso povo. Você não vê o euro ficar ruim, você não vê o dólar ficar ruim, você não vê moedas de países fortes ficar ruim, a libra ficar ruim. Agora você vê a China com uma moeda fraca, o Brasil com uma moeda fraca, a Turquia com uma moeda fraca e países que tem tudo para ter uma moeda forte, fraca. Por quê, cara? Por quê? Nós temos que parar para pensar isso também. Eu gosto, na verdade, inclusive eu estou gostando muito da nossa conversa, porque ela está fazendo nós pensarmos cada vez mais e entendermos. São perguntas que, na verdade, faz nós analisarmos e pensarmos cada vez mais. Você falou uma coisa extremamente interessante. Não é que o dólar sobe, é que o real desvaloriza, é que o real baixa.
Não é o dólar o inimigo, pelo contrário, é o real. O real que está sendo desvalorizado cada vez mais. Você falou uma coisa muito interessante que eu até anotei aqui, inclusive eu estou anotando demais, hoje eu estou aprendendo, na verdade. Imagina. Você falou uma coisa sobre o alto endividamento empresarial que nós temos. E eu quero até puxar para o início do nosso assunto, que foi sobre os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando você começa a evoluir, você tem menos impostos. Aqui, quando você começa a evoluir, aqui, quando você começa a ser um sucesso de empreendedor, empresarial, aí é que o governo vem e, você tem condição de pagar, paga mais. Sendo que nós, empresários, nós, empreendedores, é quem geramos emprego, nós é quem geramos uma alta comercialização, nós é quem geramos dinheiro de verdade. Por que nós não temos a ajuda do governo? Exatamente. A nossa carga tributária ela é insana, cara. A forma que é tributado o brasileiro devia se revoltar e ir pra rua. Talvez se eu falar isso, vão me matar. Sério, porque a forma que os impostos são cobrados do Brasil é insano, cara. É insano para qualquer gringo que você fala como funcionam as taxas no Brasil. Por isso que nós temos margens elevadíssimas. Nos Estados Unidos, nós pagamos 7% ali sobre o consumo, dependendo do estado, e um imposto de renda com base no seu lucro real. Então, eu tive lucro, eu posso investir, fazer investimentos no capex da minha empresa, no imobilizado. Eu vou ter um lucro esse ano de 10 milhões de dólares. Poxa, então eu vou investir aqui na fábrica, vou crescer a minha fábrica e não vou ter lucro. Porque esses 10 milhões, ao invés de eu pagar tanto de imposto, eu vou pegar esse imposto e vou desenvolver o meu negócio. Não é assim que funciona no Brasil. Nós vamos pagar de qualquer jeito, porque está taxando na nossa nota, está taxando. Não tem como você... Tem uma hora ali que tem como você fazer isso, mas na verdade é em cascata. O IRPJ, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, ali está sendo cobrado antes de você ter qualquer arbitrariedade sobre ele. Entendeu? Um exemplo de custo que aqui no Brasil o empresário sofre, falando em relação aos Estados Unidos, né? Que eu tive lá em 2014, fui conhecer uma usina de algodão lá, né? E uma coisa interessante que eu vi lá, são os custos invisíveis que nós temos aqui, que os Estados Unidos não têm. Eles contrataram um profissional para trabalhar numa máquina, certo? Foram lá, deram o treinamento profissional, deram os EPIs dele que ele precisava, tudo, e pôs ele para trabalhar. Dali para frente, a responsabilidade do trabalho dele é do próprio colaborador, não é da empresa. Então, se ele não está usando EPI, se ele vai cortar o dedo na máquina porque ele não prestou atenção, a responsabilidade é dele. No Brasil, você tem que pôr uma pessoa em cima desse colaborador para ele usar o EPI, que é obrigatório. Então, isso aí são todos os custos invisíveis que nós temos hoje aqui, que lá nos Estados Unidos eles não têm. Então, eles conseguem trabalhar. Por que eles conseguem evoluir? Eles não têm menos burocracia, que é uma coisa que a gente tem aqui no Brasil. Então, esses custos invisíveis atrapalham. Porque você tem que pôr profissional em cima de profissional para estar monitorando uma coisa que, na verdade, você não precisa. Né? O próprio colaborador tem que ter essa responsabilidade de cuidar do seu equipamento, de cuidar dos perigos que aquele equipamento proporciona, né? Então, esses são custos invisíveis. Cara, que fantástico, na verdade. Se nós pararmos para entender, é justamente o que nós sofremos hoje no Brasil, que é a falta de incentivo ao empresário, ao empreendedor, como países evoluídos têm, como os Estados Unidos, como você bem falou agora, de uma forma muito de forma muito maestra. Parabéns por isso, gostei muito. Agora, até puxando para o final, eu quero puxar um assunto que nós falamos de forma muito breve durante toda a nossa conversa, que é sobre inteligência artificial. Nós estamos falando, e eu perguntei para vocês sobre os próximos 5 anos, aquilo que a gente espera do mundo, e agora eu quero puxar para uma parte que você falou há pouco tempo atrás, Rogério, que é sobre colaborador nos Estados Unidos, enfim. Vocês acham que inteligência artificial vai substituir o colaborador? Olha, Tássio, vai substituir colaborador, uma parte sim, o telemarketing vai deixar de existir,
porém vai corroborar com várias profissões. A inteligência artificial vai corroborar com os médicos. Você nunca vai deixar uma inteligência artificial sem a supervisão de um médico. Nós vamos perder certas profissões, como é natural. Várias profissões deixaram de existir com o avançar da tecnologia. É verdade. Antigamente existia datilógrafo. Hoje nós temos computadores, nós não precisamos, todo mundo hoje sabe teclar. Então, certas funções vão deixar de existir. Agora, certas funções vão ser criadas. Engenheiros de prompt, engenheiros de hardwares, engenheiros de data centers. A engenharia de prompt vai ser ensinada nas escolas. Eu estou falando nos próximos 3 anos. Todo estudante vai ter que saber engenharia de prompt. Porque não adianta falar de inteligência artificial se você não sabe pedir para o robô o que você quer. Entendeu? Então nós vamos desenvolver pequenos desenvolvedores, developers. Nós vamos desenvolver pequenos programadores. Então os nossos pequenos vão sair das escolas já sabendo programar, sabendo pedir para a inteligência artificial. É isso que nós temos que desenvolver. Então, voltando à sua pergunta, nós vamos perder certas profissões, porém vamos ganhar outras profissões. Vai existir um déficit? Vai. Infelizmente ou felizmente vai ter uma modernização da mão de obra que nós conhecemos hoje. O mundo vai passar por uma revolução. A revolução industrial acabou com milhares de vagas. E a revolução tecnológica, advento da inteligência artificial, vai acabar com outras vagas. Então isso é um desenvolvimento, é uma seleção natural, vamos dizer assim. É uma seleção natural. E quem não quiser perder a sua vaga, se qualifique. Você não quer perder o seu emprego para a inteligência artificial? Se alie ao inimigo, busque conhecimento na inteligência artificial. Aqui nós estamos a gente está numa linha, como é que fala? A gente está hoje numa linha assim, ou o profissional, ele evolui ou ele vai ficar para trás. A verdade é essa. A inteligência artificial vem para diferenciar esses profissionais. Ou a pessoa evolui, né, em qualquer área de atuação. Por exemplo, cartório. Esse dia eu estive num cartório, eu estava conversando com o que a inteligência artificial pode afetar no cartório. Hoje, se o cara pegar o documento, hoje já está bem evoluído nesse sentido, mas a inteligência artificial vai fazer isso. Se você vai lá com seus documentos, você vai pôr na máquina, ela vai fazer a leitura do documento, automaticamente ela já vai fazer uma procuração, automaticamente ela já vai fazer um documento, um recibo de veículo. Então, assim, aquela pessoa que está ali, que vai fazer o documento, não vai existir mais. Porque você vai na máquina, você vai escanear o documento, as informações já vão para uma central que já vai vir com a sua procuração, com a sua escritura, tudo pronto. Já vai fazer pesquisa, já vai, se tem alguma pendência, quer dizer. E aí, esse profissional vai ter que evoluir para um outro setor, né, se ele quiser continuar nesse trabalho. Olha, se você quiser ganhar 10 mil reais por mês, hoje você está sem ganhar nada aí. Se você quer ganhar 10 mil reais por mês, aprenda o que eu vou te falar agora. Aprenda N8N, Make, Python. Apenas com essas 3 habilidades, você vai conseguir, eu tenho certeza do que eu estou falando. N8N, Python e Make. Aprenda a fazer fluxos de IA e eu garanto que você vai ganhar, no mínimo, 10 mil reais por mês. Se você for bom, passa na minha empresa que eu te contrato. Gostei disso. Adorei isso, na verdade. Na verdade, até falando sobre o que você acabou de falar e o que você falou também. IA é o meio, não o fim. Na verdade, quem passa o cartão no final, quem manda o Pix, é eu, você. Então, IA é o meio. Se você não evoluir, você falou uma coisa muito interessante, até anotei aqui, são criações de novas profissões. Beleza, vai ter ali uma saída de profissões que são existentes, normal, por conta da evolução, por conta da nossa atualização, mas vai ter criação de novas. Faculdades que estão já falando sobre IA, cursos técnicos que estão exigindo, empresas que são necessárias, as pessoas souberem. Eu entrei na Liberty, onde eu perguntei para os vendedores, hoje eu assumi a parte comercial da Liberty, e para os vendedores todos eu perguntei, você usa IA? Você usa IA? Porque não tem como, é o meio. Isso facilitou demais a nossa vida.
Então é uma exigência que empresas hoje, eu tô vendo que cada vez mais precisam. E o que você falou é extremamente interessante. Se você sabe, passa lá na Liberty, passa lá na Brook, passa na nossa empresa, que a gente vai ter uma conversinha com você. Recrutar 100% do tempo, nós temos que recrutar inteligências para o time. E se você é bom, vai para a Liberty, que lá nós podemos desenvolver junto e construir um sonho, construir um mundo melhor. Cara, que fantástico. Na verdade, até nós já irmos... a última pergunta sobre IA que eu quero deixar, porque toda a nossa conversa, na verdade, nós encerramos com uma pergunta para a pessoa desenvolver raciocínio. E eu quero encerrar o nosso tema para vocês e para as pessoas que estão nos ouvindo. Se você tem uma IA que é 10 vezes melhor do que você contrata ou fica com ciúmes? É uma pergunta que as pessoas precisam pensar, porque a IA, ela tem que ser a nossa amiga. A evolução, ela tem que ser a nossa amiga. E não o contrário, não a nossa inimiga. Mas vamos lá, encerrando agora esse nosso grande podcast, na verdade, essa nossa grande conversa. Que conversa enriquecedora. Eu fico muito feliz, na verdade, de estar trabalhando com pessoas tão grandes, com pessoas que conseguem discorrer de forma tão profunda sobre assuntos que, infelizmente, o mundo está correndo. O Brasil está correndo. Concordam? A felicidade, ela é mútua, Tássio. Ter pessoas e achar pessoas que pensam como a gente é o nosso trabalho diário. Espero que seja o seu também, em recrutar pessoas para o nosso time, já que você faz parte da nossa família. E você também, né, Rogério? Achar pessoas que pensam como a gente, eu sei que você está procurando diuturnamente. A gente precisa, né? Tássio, obrigado, né, pela mais uma oportunidade aqui. Estamos sempre disponíveis para... Na verdade, até para nós encerrarmos, deixa eu até cortar o Rogério, eu queria que, antes de nós encerrarmos, para aquela câmera, a qual está filmando vocês, eu peço, na verdade, desde o início da nossa conversa, para nós esquecermos câmeras. Só que agora, intencionalmente, eu quero que você olhe para aquela câmera e depois você olhe para aquela câmera e fale para as pessoas que estão nos ouvindo. Se fosse uma frase para mudar a vida dela, ou não somente uma frase, mas até um contexto, um pensamento, para mudar a vida dessa pessoa. Eu quero encerrar, na verdade, até com todos os nossos podcasts, com todos os nossos convidados, eu quero dar a oportunidade para as pessoas falarem isso no final. Por favor, fale para aquela câmera um pensamento, uma frase, algo que cresça e evolua a vida das pessoas. Rompa o ciclo da pobreza. Desenvolva o seu eu, desenvolva as suas habilidades, procure saber sobre soft skills. Vá para o Google, tenha o Google como seu maior amigo, tenha o ChatGPT como seu melhor confidente, como seu melhor amigo. Ele é o seu melhor amigo a partir de hoje. Ele é o seu confidente. Peça a ele para desenvolver você como pessoa, como profissional, como ser humano. É isso que eu falo para você. Fantástico. Por favor, Rogério. Trabalhe e estude. O conhecimento ninguém vai tirar de você. Você pode, com você que está buscando oportunidade, que está ali pensando em alguma coisa, estude que as coisas vão aparecer na sua vida automaticamente. Parabéns, Rogério. Fantástico. Gostei muito de toda essa nossa conversa. Eu quero agradecer novamente vocês estarem aqui conversando comigo. Nós desenvolvemos um papo tão bom, nós desenvolvemos assuntos tão profundos e tão importantes, na verdade. Eu agradeço vocês e olha, para vocês que assistiram ao nosso podcast, para vocês que assistiram o Liberty, patrocinado pela Liberty Card, eu quero dizer que aguardem os próximos episódios, porque nós teremos convidados que farão a grande mudança naquilo que você hoje precisa, naquilo que você vai evoluir cada vez mais. Nós teremos convidados que são majoritariamente importantes até para o crescimento nacional, como nós falamos muito bem aqui hoje no Liberty. Muito obrigado e até o próximo episódio.